Olá, crianças! Eu sou a Jéssica, diretora da Escola Classe 1 da Vila Estrutural. E eu venho aqui para convidar vocês para participarem, para assistirem a contação de histórias que está sendo organizada e será ofertada pela FELIB. Então venham conosco assistir essa linda e maravilhosa contação de histórias. Aproveitem! Um beijo! Oi, gente! Eu sou o tio Cláudio. E eu sou a tia Claudinha. Nós somos o Dupla de Cacau. Tia Cláudia, a gente está aqui para fazer o quê? Contar histórias. E tia Cláudia, bom, nesses tempos diferentes que a gente vive, você sabe que a gente não está podendo estar ali juntinho nas escolas, presencialmente, não é verdade? Próximos ali. Uhum. Então, tem um projeto muito legal. Qual é? Que é o FELIB Itinerante, que é um projeto da Feira do Livro de Brasília, que conseguiu uma forma de nos conectar com as crianças, com as pessoas que querem ouvir nossas histórias e as histórias desses autores maravilhosos, conseguiu nos conectar com esse mundo da imaginação. Uau! E além desse mundo da imaginação, com as histórias, tem um diferencial, tio Cláudio, qual é? É que nesse projeto a gente também conhece o autor do livro. Nesse caso, da história que a gente vai contar hoje aqui, A autora. é a autora. Isso. E quem será, hein? É a Nieja Genari. É daqui de Brasília? Exatamente. Então vai ser magnífico. Vamos chamar a história? Vamos chamar a história. Toque, 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 quem é pode entrar. Toque, 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 quem é pode entrar. É a história que acaba de chegar. Conte até 3 para a história começar. De novo, tio Cláudio? De novo. Vamos bater na porta, né? Toque, 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 quem é pode entrar. Toque, 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 quem é pode entrar. É a história que acaba de chegar. Conte até 3 para a história começar. Conta, tio Cláudio! 1, 2, 3. Mas antes de começar a história, tio Cláudio, que tal a gente fazer um convite cantando? Pode A ser. história que nós vamos contar. Venha comigo pro mundo da lua. Porque sou um cientista, meu papo é futurista e lunático. Venha comigo pro mundo da lua. Tenho alma de artista, sou um gênio sonhador e romântico. Venha comigo pro mundo da lua. Porque sou aventureiro desde o meu primeiro passo pro infinito. Venha comigo pro mundo da lua. Porque sou inteligente, se você quer vir com a gente, venha que será um barato. Pegar carona nessa cauda de cometa, ver a Via Láctea, a estrada tão bonita. Brincar de esconde-esconde numa nebulosa, brincar da casa nosso lindo balão azul. Pegar carona nessa cauda de cometa, ver a Via Láctea, a estrada tão bonita. Brincar de esconde-esconde numa nebulosa, voltar pra casa nosso lindo balão azul. Tio Cláudio, essa história não começa como as outras. Sério, tia Cláudia? Não é uma história que começa com era uma vez ou há muito tempo atrás. Ela começa agora. Ou quem sabe, lá no futuro. Tia Cláudia, então é uma história diferente. É uma história magnífica, viajante.
Poxa, que legal, mas ela vai para terras distantes? É o mundo azul de Samuel, tio Cláudio. Fiquei curioso. Onde será esse mundo azul? Como será? Samuel é um menino cheio de sonhos. É um menino que tem os olhos cor de mel e viaja num cometa. O que é cometa, tio Cláudio? Cometa, tia Cláudia, é uma pedra de gelo ou uma bola de neve muito grande, que viaja pelo espaço. E quando ela viaja pelo espaço, ela vai, como lá em cima, o Sol é muito quente, quando ela passa, então, como é gelo, ela vai derretendo. Só que não é como aquele gelo da nossa casa, não é. Como é muito quente, então, quando começa a derreter, vira vapor. Então, a gente tem uma bola de gelo voando rápido pelo céu, com aquela cauda de vapor. Então, fica uma imagem muito bonita de se ver. Então, cometa é isso. Só que eu acho que o cometa do nosso amigo Samuel é diferente. Não é esse cometa de gelo, é? Primeiro, é um cometa particular. Um cometa só dele? Só dele. Então, quero ver. E que ele viaja. E como é essa viagem? Ele viaja, já que é num cometa, você acha que ele viaja por onde? Pra onde? Eu imagino que ele deve viajar por planetas. Exatamente, ele visita planetas e galáxias. Nossa, então ele passa por muitos lugares, porque as galáxias são enormes. E ele viaja e sempre visita um planeta. O planeta das chaves. Ah, tia Cláudia, então se é um planeta das chaves, então é um planeta onde tem chaves para abrir coisas. Sim. E o que ele abre? Ah, você nem vai imaginar. Ele simplesmente abre corações trancados. Isso é difícil. O que é um coração trancado, tio Cláudio? Ah, são aqueles corações endurecidos. Aqueles corações, tia Cláudia... Fechados. E que, assim, que às vezes, por alguma tristeza, uma mágoa, uma coisa dolorida ou ruim que aconteceu, o coração se fecha. Tem mais. Tem mais? Ele ainda abre caras emburradas. Você sabe o que é isso? Ah, sei. A gente encontra algumas por aí, não encontra? O que são caras emburradas? Aquelas... Já viu quando a gente às vezes encontra umas pessoas que estão com uma cara assim meio fechada, meio sisuda? Sim. Não é? Parecendo que estão bravas? Eu acho que isso são caras fechadas. Mas ele continua viajando. Ele viaja também para qual lugar? Ah, tem um planeta que ele acha incrível, que é o planeta das palavras repetidas. Palavras repetidas? Exatamente. Olha aqui, ó. Esquerdo. Isso. Mas não é só essa, né? Ele encontra nesse planeta palavras que, por mais que sejam ditas muitas e muitas vezes, repetidas, diversas vezes, acontece o seguinte: as pessoas nunca aprendem o significado. Então nunca colocam em prática. Por exemplo, o que adianta a gente ouvir falar amor, amor, amor e não praticar? Perdão, compreensão. A gente às vezes escuta essas palavras por aí, diversas vezes. Mas muitas vezes as pessoas nem sabem mais o significado delas. Uma coisa interessante sobre o Samuel é que o Samuel tem braços que abraçam como se fossem laços. Sabe um laço apertado? Então esses braços dele abraçam como se fossem laços. E na ponta desses braços as suas mãos balançam como se estivessem procurando por sonhos perdidos, sonhos talvez até esquecidos. E ele é assim, mas ele viaja também. Olha só, é como a mão dele às vezes procurando um sonho perdido nessas viagens. Mas tem um planeta que ele gosta muito, um planeta muito especial, que é o planeta do silêncio. É um planeta diferente, porque quando ele viaja para esse planeta, então ele fecha os olhos, tapa os ouvidos
e fica quietinho em silêncio. Ah, tio Cláudio, mas muita gente gosta desse planeta do silêncio. Sim, mas para ele esse é um momento muito especial. Muito especial. Quando ele visita o planeta do silêncio, é um momento de fato único para ele. Que eu sei que viajando nesses cometas que ele criou, ele vai para lugares que só ele conhece. Mas o planeta do silêncio é um momento de calma, de paz e tranquilidade. Ah, ele visita também outros planetas. Visita outros planetas. Da empatia. O que é empatia, tio Cláudio? Empatia, tia Cláudia, é quando a gente consegue se colocar no lugar do outro. Quando a gente percebe, às vezes, a dor que o outro sente e tenta entender. Eu sei que isso é difícil, mas a gente tenta entender como o outro está se sentindo. Então é por isso que ele gosta muito de visitar o da compreensão, do respeito e da tolerância. Sim, porque está tudo ligado. Quando é empático, você respeita, você compreende, você tem afeto, você tolera. Tio Cláudio, então esse mundo do Samuel é um mundo particular. Ele tem um nome? Eu acho que ele tem um nome. Na realidade, o nome desse, não desse mundo, mas desse cometa que ele viaja. Como é um cometa particular, vamos pensar nesse cometa, ele com o seguinte nome: transtorno do espectro autista. Parece estranho esse nome, não é? Diferente, né? Tem uma siglazinha, TEA. TEA, transtorno do espectro autista. Então a gente vai pensar nesse cometa dele, que é um cometa particular, cada cometa com sua cor. Então a gente vai pensar um cometa de cor mais escura, e esses cometas vão ficando cada vez mais claros. Então cada pessoa tem um cometa de uma cor diferente. E existem cores tão claras, mas tão claras, que a gente nem percebe que aquela pessoa está viajando num cometa. Então, tio Cláudio, a gente precisa abrir o coração. Sim, e os olhos, mas não os olhos de ver, mas esses olhos de sentir. Porque quando a gente abre esses olhos de sentir, então a gente passa a perceber quem vive viajando com esses cometas, ou por esses cometas e planetas. Que são mundos particulares. Que são mundos particulares. Que são jeitos diferentes. Jeitos diferentes. Então, cada pessoa tem um jeito. Cada viajante desses cometas tem uma maneira de ser, de agir, de se acalmar, de se alegrar. Então o que a gente pode aprender com essa história, tio Cláudio? A gente pode aprender que a gente precisa ter respeito, amor, empatia, tolerância. Para conhecer os mundos. Para conhecer esses mundos. Não só o mundo de Samuel, mas o mundo particular de cada um. Sim, e esse mundo particular do Samuel é um mundo que tem predominantemente meninos. Meninos? Existem meninas também viajando nesses cometas, mas predominantemente são meninos que viajam por ele. Vamos fazer um convite de quem está em casa para viajar nesse cometa e viajar com a gente com esse mundo do Samuel? Sim. Vem, gente, vem com a gente. É só apertar o cinto. O que mais, tio Cláudio? Se colocar numa posição confortável, mas com o coração aberto, com o olhar sem nenhum preconceito e tentar respeitar as pessoas, não é isso, tia Cláudia? Exatamente, tia Cláudia. Então a gente chama, novamente, como a gente começou cantando. Pegar carona nessa cauda de cometa, ver a Via Láctea, a estrada tão bonita, brincar de esconde-esconde numa nebulosa, voltar pra casa nesse lindo balão azul. Pegar carona nessa cauda de cometa, ver a Via Láctea, a estrada tão bonita, brincar de esconde-esconde numa nebulosa, voltar pra casa nosso lindo balão azul. E quem escreveu essa história, tio Cláudio? Foi a Niédia Genari. Que tal a gente convidar a Niédia para estar conosco e falar sobre esse livro? Niédia Genari, vem pra cá! Oi, gente, que alegria ouvir o mundo azul de Samuel contado e cantado tão bem por vocês. Muito obrigada, tia Claudinha, muito obrigada, tio Cláudio. Niédia, olha só, a gente adorou conhecer esse seu livro. Achamos linda a história. Fala um pouco pra gente de como surgiu a ideia de escrever um livro tão bonito e como nasceu aí, como foi a ideia da ilustração. Fala pra gente desse processo.
Isso é uma coisa que eu gosto de falar muito, tio Cláudio. Hoje, no Brasil, a gente tem uma estimativa de mais de 3 milhões de autistas, dos casos mais leves até os casos mais severos. E é um tema que precisa ser falado, contado, cantado e respeitado. Samuel foi o meu aluno quando ele tinha 2 anos. E era muito engraçado porque quando eu estava na sala, sendo professora, assim como muitos professores vão estar ouvindo agora essa história e vão se identificar, eu percebia que o Samuel era muito diferente. Ele ia para onde tinha um ralo, onde escorre a água, e ficava ali. Mas algumas vezes, aquele movimento solitário do Samuel, sozinho, fazia com que ele se machucasse. Porque ele acabava ou prendendo os dedos no abrir e fechar do ralo, ou ele acabava machucando a própria testa ali. E eu me preocupava muito. E como uma contadora de histórias, eu comecei a ir para aquele ralo e colocava o ouvido ali e as histórias vinham dali, para começar a tirar ele daquele foco. Mas a gente via que o Samuel tinha algo diferente. Era como se realmente ele estivesse viajando por um cometa, como você explicou tão bem. Só que esse cometa levava o Samuel para diferentes lugares. Tinha dia que ele não gostava de conversar, ele não gostava de barulho, repetia muitas palavras, gostava muito das chaves. E a família começou a investigar. E foi assim que, com a ajuda de muitos profissionais, teve o diagnóstico do TEA, transtorno do espectro autista. E quando a gente escuta essa palavra a primeira vez, ela gera estranheza e parece até um pouco assustador. Mas, na verdade, tio Cláudio, a gente precisa conhecer exatamente para acolher. E então, eu resolvi contar essa história para as outras crianças. Hoje, o Samuel tem 15 anos. Na época, ele tinha 2. E eu fui professora do Samuel por muitos anos. De vez em quando, ainda conto histórias e ele se tornou um grande amigo. E assim, eu fiz esse livro para abrir e balançar o coração dos leitores para todas as particularidades do mundo do transtorno do espectro autista. Porque só quando todos nós viajarmos juntos em busca do planeta da empatia, a gente vai ter um mundo diferente, um mundo onde realmente as pessoas se respeitam e praticam o amor. E sabe que eu gosto muito dessa palavra empatia? Que eu vou até contar o que ela significa. Empatia é quando eu me coloco no lugar do outro. Não basta saber que às vezes eu calço... Que número você calça, tio Cláudio? Eu calço 40. Meu pé é grande, eu calço 38. E às vezes eu quero calçar o sapato da minha filha, por exemplo. Mas não dá. Mas além de calçar o sapato de alguém, a gente tem que caminhar o mesmo caminho que ele fez. Porque nem todos os caminhos, às vezes a gente pode olhar só pro lado de cá e você só pro lado de lá, a gente vai ter uma outra visão. Então, quando eu me coloco no lugar do outro e eu vejo que se você tem fome, o que você faz? Eu normalmente como alguma coisa. Se você tem sede, você faz o quê? Bebo alguma coisa. Bebe alguma coisa. Todo mundo é igual. Se a gente fica triste, a gente também sangra igual. E a nossa dor acaba sendo igual. E nessa hora de muita igualdade, a gente percebe que está todo mundo viajando no seu cometa. Cada um com a sua particularidade, com o seu jeito, com seus defeitos, com as suas qualidades, com as suas cores, com as suas diferenças, com os seus amores. Mas, sobretudo, todos juntos, em busca do planeta da empatia. E eu tenho certeza que se todo mundo pegar a força do vapor que sai de um cometa, a gente vai chegar nesse planeta rapidinho. Seria ótimo, né? E me fala uma coisa, como foi o processo da parte de ilustração desse livro? Esse livro foi ilustrado, para vocês aí que estão ouvindo, por um ilustrador de Brasília, o Romuald Willi, que tem livros ilustrados no mundo todo e é conhecido internacionalmente. E o Romuald fez esse livro maravilhosamente bem. Você que vai receber esse livro aí na sua escola, você vai perceber que ele tem uma textura diferente. Sabe por quê, tio Cláudio? Essa textura, esse tato é muito importante para muitos autistas, porque eles gostam de sentir, de perceber. Isso desperta a curiosidade. Então ele é todo colorido e olha só como as cores dele são bem bonitas. E vai levando, as pessoas para esse mundo único. E olha aqui o Samuel viajando, como a tia Claudinha contou tão bem, as palavras, as chaves, as palavras repetidas.
Aqui, ó, no momento que ele tem o balançar das mãos, que é um jeito que alguns autistas têm, eles têm alguns movimentos. E aqui na hora que ele tá no silêncio, tapa os ouvidos. E aqui, olha, aquelas galáxias lindas, tolerância, compreensão e respeito. E ele viajando, cada um no seu jeito, no seu modo. Aqui explica as cores bem claramente. E aqui a família do Samuel, que foi tão importante, assim como tantas outras famílias, acolhendo, amando. E aqui estamos nós, todos juntos, viajando em nossos cometas, cada um com o seu jeito. E convidando todos a viajar também. Vem, aqui cabe todo mundo. Nossa, achei incrível, realmente uma história maravilhosa, linda mesmo. Eu agradeço, eu adorei ouvir, estou adorando fazer parte desse festival. Porque eu acho que com histórias assim, a gente vai conseguir um mundo muito mais especial. E com contadores de histórias maravilhosos iguais vocês, pronto, olha só. Tudo que um contador de história precisa é uma história linda para contar. E certamente o Mundo Azul de Samuel é uma história linda. Então a gente agradece demais por esse livro. Não é, tia Claudinha? Estamos encantados, né, tio Cláudio? Conhecer um pouco mais sobre o mundo dos autistas, né, Niédia? Nós temos que conversar muito, falar muito sobre isso, né? Isso, e tem coisas que às vezes a gente não gosta de falar, mas a gente precisa falar. Para se tornar conhecido, mundo ter, né? Consciência e, sobretudo, respeito. É isso mesmo. Eu fiquei sabendo que a tia Niédia tem um juramento aí, né? Sim, já que a gente quer um mundo diferente, tem um jeito da gente ter esse mundo diferente. Sabe como é? Olha só, Mário Quintana, que foi um grande poeta brasileiro, ele disse assim: livros não mudam o mundo. Realmente. Eu nunca vi um livro assim, fazendo algo de bom pro outro. Um livro abraçando alguém, cuidando de um machucado. Mas os livros mudam as pessoas. E elas sim, cuidam, abraçam, guardam, zelam, amam. E essas pessoas, sobretudo vocês, crianças, mudam o mundo. E olha, então agora eu vou pedir, com esse poder especial dessa semente que floresce, que são as crianças, que vocês me ajudem a mudar o mundo. Mão no coração, respira fundo e pensa em algo muito bom. Polegares para frente e vamos repetir todos assim. Eu prometo que eu vou crescer, lendo muito. E assim eu vou salvar o mundo. Eu vou salvar o mundo. Cruza os dedinhos, dá um beijo e guarda no coração, porque o que a gente guarda no coração a gente nunca esquece. Enquanto existir um festival maravilhoso, como o Felipe Itinerante, que vai até a sua escola, mesmo que agora de uma forma online, escritores, contadores de histórias e pessoas que acreditam no poder curador e transformador do livro. E, sobretudo, enquanto existirem crianças, existe esperança de um mundo melhor e muito mais empático. Eu sou Niédia Genari, contadora de histórias. Nós somos o Duplo de Cacau. Tchau, gente! Ver a Via Láctea, a estrada tão bonita.